Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos fazer aqui a apresentação do artigo científico para o quarto Fórum Online de Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade, que vai acontecer entre os dias 12 e 14 de março de 2025 e que está dentro do eixo temático de Educação Ambiental e Práticas Ambientais. Basicamente, o artigo científico ele vai tratar sobre a percepção populacional sobre a vulnerabilidade ao surto de virose na Baixada Santista na temporada de 2025. Aqui nós trazemos seu grande objetivo, que foi interpretar e avaliar como a população entende essas questões relacionadas ao surto de virose e à vulnerabilidade que tem acontecido nesta temporada de 2025 na região da Baixada Santista e se ela interpreta essa correlação com a sua saúde. No presente caso, a gente traz aqui uma revisão preliminar de termos conceituais que vão embasar todo o trabalho e que embasam o entendimento da população quanto a esse surto de virose e a vulnerabilidade, que é o conceito das doenças de transmissão hídrica e alimentar, e a questão da vulnerabilidade, trazendo aí que são doenças muito comuns na população flutuante, nessa população, vamos dizer, turística, em que a gente observa principalmente nas temporadas de verão, em que a gente tem duplicação, a triplicação da população que é direcionada para essas regiões litorâneas. Então você tem que são doenças muito comuns nesses períodos, que estão muito atreladas aí a ter sua fase, né, de transmissão tanto hídrica quanto do consumo de alimentos contaminados, com presença de uma série de micro-organismos que têm o potencial aí de causar impactos à saúde humana. E dentro dessas doenças a gente tem as citadas doenças diarreicas agudas, como a gastroenterite, que vão apresentar como dentre os seus sintomas mais comuns as náuseas, os vômitos, a diarreia, ou seja, um mal-estar. Algumas alegam, por exemplo, dores no corpo, mas esses são os sintomas mais comuns e são os sintomas que mais foram observados e noticiados nessa temporada de 2025. E na sequência, a gente também tem que entender a questão do conceito da vulnerabilidade, que vai nortear também grande parte do trabalho e que ela vai ser totalmente embasada pela resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, ou seja, resolução CONAMA, número 274 de 2000, que basicamente ele vem estabelecer os critérios de vulnerabilidade para as águas brasileiras e que o seu grande intuito de todo é proteger a saúde e o bem-estar da população, principalmente através de amostragens e análises contínuas na busca de garantir aí o acompanhamento pela população das informações quanto à vulnerabilidade no nosso país. No caso aqui do estado de São Paulo e da região da Baixada Santista, esse acompanhamento ele é realizado pela CETESB, Companhia Ambiental aqui do estado de São Paulo, no qual faz essas análises contínuas, no qual ela presta esse serviço de assessoramento da população, no qual você consegue observar tanto do ponto de vista na prática, nas praias por meio de placas alocadas nessas localidades, se a água está própria ou imprópria, nessas relacionadas com essas análises realizadas pela CETESB, quanto nos seus portais da própria CETESB, que traz aí todas as informações referentes à qualidade das águas da praia da região da Baixada Santista. Então você tem todas essas informações e consegue acompanhar e todo esse contexto que foi o norteador do presente trabalho. E tanto é que a gente entra na questão da metodologia, basicamente para compreender como a população entende essa correlação da vulnerabilidade do surto de virose na sua saúde. Nós fizemos um questionário que nós entrevistamos basicamente, principalmente de modo presencial, 250 pessoas distribuídas em municípios da região da Baixada Santista, com destaque para a região de Santos, São Vicente, Praia Grande e Guarujá, no qual nós vamos destrinchar aí, que majoritariamente foi da região de Santos, mas que veremos mais à frente. Foi realizada, então, pós esse levantamento, uma análise bibliográfica, então levantados artigos científicos, bases de informações de referência como a CETESB, a Organização Mundial de Saúde, para compreender e correlacionar esses dados levantados na prática com a parte teórica e fizemos aí a análise dos dados. Aqui a síntese dos dados já iniciando, o relatório ele já permitiu observar que grande parte dos moradores ou dos entrevistados eles estavam distribuídos nessas 4 regiões, Santos, São Vicente, Praia Grande e Guarujá. Nós observamos 124 entrevistados na região de Santos, seguido de 87 entrevistados na região de São Vicente, seguido de 27 entrevistados de Praia Grande e, por fim, 12 entrevistados na região do Guarujá. Nós verificaremos que basicamente tivemos 4 perguntas direcionadas especificamente para o tema da insegurança da população quanto à vulnerabilidade quanto a esse surto de virose que tem sido recorrente aqui na temporada de 2025.
Nesse contexto, de cara, a primeira pergunta foi: a população, você sente-se insegura ou sente-se insegura em relação com os casos de surtos de virose, com a qualidade das águas das praias impróprias para banho na Baixada Santista neste início de ano? Foi dado a ela duas alternativas de sim, sente-se insegura, ou não, não sinto insegura com esses casos de surtos de virose, com a qualidade das águas das praias impróprias para banho na Baixada Santista neste início de ano. De cara nessa primeira pergunta, nós tivemos que 163 entrevistaram retornaram que sim, sente-se inseguro, e que 89 entrevistados retornaram que não, não sente-se inseguro. Majoritariamente, ou seja, grande parte, 65% da população retornaram que sim, estamos inseguros, temos receio, temos de certa forma preocupação com essas informações relacionadas à virose e relacionadas à vulnerabilidade, mas temos aí uma significativa parcela da população, ou seja, 35% dela, que não sente-se inseguros e que não tem essa preocupação. Quando você vai em loco, você percebe que esse receio ou essa falta de insegurança, ou seja, eu não sinto inseguro, ela vai estar principalmente atrelada com os moradores. Então, majoritariamente, essas respostas vieram de moradores da região. E quando você vai para a parte prática e conversa com a população, o retorno é de que, mas isso é comum, isso é com toda a temporada, eu nunca tive nenhum desses sintomas, sempre falam dessas questões de águas impróprias e nunca fui afligida, nem a minha população, no caso familiar, nenhum dos meus parentes que vêm, no caso de final de ano. Então, muitas pessoas vêm para minha casa e passam aqui o final de ano e nunca fomos assolados com nenhuma dessas doenças que estão sendo faladas ou noticiadas. Então, aqui você observa que a população local ela não se sente insegura, ela não tem receio, ela não tem preocupação. Ao contrário, é algo muito comum a ela a cada temporada e que ela não vê isso, então, como uma forma que lhe cause insegurança. E na sequência, a gente já vai para a segunda pergunta, você já apresentou alguns dos sintomas de diarreia, náusea e vômito neste ano de 2025, dando 3 opções. Se ela não apresentou, se ela já apresentou algum desses sintomas, ou se ela não apresentou, mas algum dos seus familiares ou algum dos seus parentes ali próximos apresentaram esses sintomas. E aqui o retorno majoritário é que as pessoas, 203 pessoas não tiveram nenhum dos sintomas, 28 pessoas não tiveram nenhum dos sintomas, mas algum parente ou familiar apresentaram algum desses sintomas, e apenas 21 pessoas tiveram algum dos sintomas, como náusea, diarreia e vômito, muito característico aí das doenças diarreicas agudas, das doenças de transmissão hídrica alimentar, e dentre aquelas que vem sendo muito noticiado nos casos da virose, sendo seus principais sintomas. E aqui a gente observa que pode justificar também a questão da insegurança relacionadas aí na pergunta anterior, que por ela não ter tido nenhum dos sintomas, por seus familiares não terem tido nenhum tipo de sintomas, refletir diretamente na sua insegurança. Então, de certa forma, eu não ter apresentado, ou nenhum familiar meu ter apresentado, não causa insegurança, não me causa receio, não é algo que eu tenha que me preocupar quanto à minha saúde por ser algo corriqueiro. E aí, neste caso, a gente vai para a terceira pergunta. A terceira, nós perguntamos: acredita que a infraestrutura de esgotamento sanitário das águas pluviais e do lixo irregular nas praias do litoral tem impacto na qualidade das águas da região? Aqui o intuito da pergunta foi levantar e compreender se a população ela tem discernimento de que a infraestrutura atrelada ao saneamento básico, como abastecimento de água, como esgotamento sanitário, como serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, eles impactam na qualidade das águas da região de forma tanto direta como forma indireta. E aqui, 96% dos entrevistados retornaram que sim, que eles acreditam sim que esses sistemas relacionados ao saneamento básico afetam sim a qualidade das águas, seja sua presença ou seja sua ausência, podem impactar diretamente na qualidade das águas da região da Baixada Santista. Isso é um ponto muito importante, porque de certa forma a população compreende que a ausência desses serviços é extremamente impactante para a qualidade das águas da região, e elas citam principalmente quando você questiona a questão dos resíduos sólidos. Sendo que, mas nós temos muito descarte irregular de resíduos na região, principalmente durante a temporada, que os turistas deixam nas águas, deixam na região da areia, deixam na região
central e, de certa forma, nós temos um entupimento de bueiros e acaba gerando enchentes na região. Então, a população vê isso, essa correlação muito direta desses serviços, e quando você fala com a população de Santos observando os canais, elas mesmo sem discernimento de qual é o tipo de efluente ou com água que está sendo despejada naquela localidade, elas informam que entendem que aquele cheiro fétido das canalizações ou dos locais em que eu tenha aí rompimento da minha rede de esgotamento sanitário interfere sim na minha qualidade de vida e na qualidade da minha família. Então aqui é uma resposta esperada de que a população compreendesse que a falta desses serviços impactava diretamente a sua qualidade de vida. E por fim, a última pergunta foi relacionada a uma nota. Dê uma nota de 1 a 5 para quanto você acredita que a sua saúde pode ser impactada pela qualidade dos serviços de água que consomem, dos serviços de esgoto e do descarte de resíduos em sua residência, considerando a nota 5 a nota máxima. Então, ela consideraria que a sua saúde pode ser impactada de fato, ela acredita firmemente nessa questão, e a nota mínima, que é a nota 1, de que eu não acredito nessa correlação. E esta foi a questão mais surpreendente, dizendo que nós não tivemos uma resposta majoritária, não foi majoritariamente assim como a questão anterior, de que 96% da população entrevistada aqui, ela retornasse com que os serviços de infraestrutura dos serviços de saneamento básico impactam na qualidade das águas da região. Você não teve uma resposta majoritária quando atrela isso à sua saúde, de que a qualidade dessas águas ou a falta desses serviços impactam a sua saúde. Aqui apenas 58% das pessoas entrevistadas deram nota 5, ou seja, deram a nota máxima, tendo aí o restante distribuídos entre as notas 1, 2, 3 e 4. Tendo a nota 1, 7% dos entrevistados dando que eles não acreditam que impactam na minha qualidade de vida. E quando você vai diretamente para a parte prática, conversar com a população, entender o porquê dessas notas, desses resultados, grande parte, mas eu não tive nenhum dos sintomas, mas eu tomo esse banho de água da praia diariamente, sempre tem essas questões de enchente, então não necessariamente acredito que isso afete 100% da minha saúde. Ela não identifica de forma direta que esses serviços, mesmo que ela não tenha apresentado esses sintomas, isso pode impactar diretamente na sua saúde. E esse foi um dos grandes pontos-chave, e aqui a gente traz esses apontamentos. Dentre os grandes observações do trabalho é entender a importância da mobilização social, da educação ambiental, de termos uma ação de mobilização institucional por parte do poder público que leve esse informativo, que demonstre para a população, que deixe de forma clara o impacto à saúde e a sua correlação com a manutenção desses serviços, seja de saneamento, a sua importância para a sua saúde, da qualidade de água, da qualidade da água do mar, de termos esse acompanhamento, da importância de termos a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, fazendo essas análises, essas amostragens, trazendo essas informações para a população e demonstrar que essas informações, levar essas informações trazidas, olha, que água é própria, que água é imprópria, de preferência não consumam esses determinados tipos de alimentos, de preferência, consumam determinados tipos de água, de preferência façam a lavagem dos seus alimentos, tomem cuidado com determinadas praias, acessem esses portais, levem essas informações, façam ações, e aqui entra muito a ação também do poder público, de fazer seja educação ambiental do ponto de vista formal, seja do ponto de vista informal, por meio aí de placas, por meio de banners, por meio de rádio, por meio de informações nas redes sociais e divulgação em massa, ações nas escolas, ações aí em hospitais, demonstrando sim essa correlação de que mesmo que você ou seu familiar não tenha sintoma, mesmo de que você acredite que isso seja recorrente, isso pode interferir sim na sua saúde, isso tem impacto direto, então é extremamente importante promover informativos, publicá-los nas redes de todos os órgãos públicos relacionados, seja a CETESB, seja a Secretaria de Meio Ambiente, de Saúde, de Educação do Estado de São Paulo ou dos municípios da Baixada Santista, e isso é extremamente importante. Tanto é que aqui é uma imagem demonstrativa, por exemplo, da placa da CETESB, que você observa em todo o litoral da Baixada Santista, e grande parte das praias onde se realizou as entrevistas, essas perguntas, esse questionário com a população, grande parte delas estava com essa faixa em vermelho, que representa que aquela água está imprópria para banho e que não deveria ter ali uma população que tivesse esse contato significativo com aquela água do mar.
E quando a gente vai em prática, a gente observa que mesmo com essa placa em vermelho, nós tínhamos muita população ali em contato com aquela água, mesmo com essas placas em vermelhos colocadas aqui nessa região da Baixada Santista pela CETESB, nessa região. E aqui as considerações finais. Então você nota que a população ela tem conscientização em relação a como a infraestrutura do saneamento básico pode afetar aí a qualidade das águas. Então a ausência da coleta de resíduo, a ausência do serviço de esgotamento sanitário, dos serviços de drenagem que ela observa principalmente aí nos períodos de chuva, nessas temporadas, que afeta assim a qualidade da água, mas que quando você questiona se ela sente que isso afeta a sua saúde, então eu saio da parte de infraestrutura e entro para como ela interpreta se isso afeta a sua saúde, e ela temos uma resposta que não é majoritária. Temos uma resposta distribuída entre as notas 1 a 5, então apenas 58% retornam que sim, nota máxima, que acreditam que afeta a sua saúde, distribuída assim as demais entre as notas 1, 2, 3 e 4. Então algo que você acreditava ser tão majoritário quanto ela entender que a infraestrutura do saneamento pode interferir na qualidade das águas, você não teve um retorno majoritário. E no mesmo sentido, a primeiro questionário, a primeira pergunta do questionário referente à insegurança, 35% das pessoas, e grande parte delas moradores, elas retornam que não se sentem seguras, que não se sentem receosas, que elas não têm medo desses noticiários, que elas não estão preocupadas quanto a grande parte das praias estarem classificadas como impróprias pela CETESB, por grande parte aí dos noticiários trazerem esses surtos de virose nessa região, dessas doenças diarreicas agudas atreladas nessa temporada. Então não há segurança, insegurança na verdade, e que quando você analisa e vai para a parte prática, traz todo aquele contexto, já falado anteriormente, de que ela não observa os sintomas, de que ela não observa esses impactos, de que falta aí uma mobilização talvez institucional de informar. Então aqui entra muita parte da educação ambiental, de levar informação, de demonstrar para a população que sim, isso tem risco à sua saúde e pode ter impactos diretos e indiretos relacionados aí a essa contaminação hídrica e alimentar. E aqui fica então as referências bibliográficas, e aqui fica meu muito obrigada. Eu fico aqui à disposição e eu agradeço imensamente a toda a população da Baixada pela receptividade e por auxiliar-nos nesse trabalho. Foram mais de 252 pessoas entrevistadas aí nas primeiras semanas de janeiro, basicamente entre 12 a 15 de janeiro de 2025, e trazer essas informações e compilá-las e demonstrar que a educação ambiental ela é extremamente importante nesse cenário e que ter essa mobilização, participar ativamente com a sociedade é extremamente importante. Então fica aqui novamente, o meu muito obrigada.